Encontro de alma, desejo por vida, voar alto mesmo com os pés no chão, abrir os braços e sentir o abraço, sorrir com os olhos, arrepio nos braços, mergulho na escuridão e a única certeza de ter feito a escolha correta para esta ocasião, voltar para o seu lugar. Bem-vindos, bem-vindas por aqui. Quem está chegando agora, eu sou a Agatha Limas. Toda semana estou por aqui trazendo uma reflexão para vocês a partir de um texto escrito por mim. E esse em específico eu trago sobre um olhar para uma amizade que eu tenho. Eu escrevi ele para uma amiga e é justamente para que a gente relembre nessa semana o poder das nossas amizades. Então, se você parar para analisar aí na sua vida, quanto tempo faz que você não liga para uma amiga querida, para um amigo, para você simplesmente conversar, contar um pouco de como está a sua vida? Eu escuto muitas vezes, inclusive em atendimentos, de como é desafiador a certa altura da vida, digamos assim, né? Dependendo da idade que você tem. Talvez você se identifique com isso e entenda que muitas vezes ao longo aí da jornada a gente acaba se distanciando de certas amizades, muitas vezes por conta do trabalho, por conta de mudanças, pelo próprio crescimento. A vida às vezes faz isso mesmo, né? Faz com que a gente se afaste um pouco de certos amigos. E pode ser que você perceba também que quanto mais os anos vão passando, mais desafiador é para construir uma amizade de verdade. E eu trago isso para vocês, né? Ao longo aí dos meus anos, eu percebi muito isso, até com essa mudança de país, né? Hoje eu vivo em Portugal, já tem 4 anos, e é muito interessante como várias amizades ficaram lá no país onde eu vivia, ficaram no Brasil, ou então outras amizades que eu fiz em outras viagens, que também acaba que com o dia a dia a gente não tem essa convivência. Mas quem disse que a gente precisa ter uma convivência de dia a dia para ter um relacionamento saudável, sustentável? Então perceba por aí como que você tem nutrido as suas amizades. Eu sinto muito que nessa semana a gente está recebendo esse convite para nós olharmos para esse tipo de relacionamento dentro da nossa vida. Você também acha que é desafiador fazer novos amigos aí com uma certa maturidade, digamos, né? Com uma idade um pouco mais avançada? Eu tenho certeza que ao longo da nossa vida a gente vai sim construindo uma nova versão de nós mesmos. E aí, algumas amizades acompanham e outras realmente a gente finaliza ciclos. Eu acho que isso acontece em todos os relacionamentos e é algo muito saudável. Então, por que não a gente começar a observar de um novo patamar na nossa vida? E talvez até você perceba, nossa, é verdade, faz tanto tempo que eu não ligo para um amigo, faz tanto tempo que eu não saio, às vezes, da minha própria bolha, podemos dizer, né? Do meu próprio reduto, desse lugar onde eu me sinto segura. Nesses últimos dias, em conversas também com alguns grupos de amigos, esse tema veio. Como muitas vezes é mesmo desafiador. Por quê? Porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Principalmente para nós que vivemos fora, e aí a gente tem que criar um novo relacionamento, um novo grupo muitas vezes. Mas é tão gostoso quando a gente se permite passar por essa experiência também. Me diz se você está se identificando por aí, pode colocar aqui nos comentários. Realmente pode ser que seja, né, um momento que você está vivendo e você perceba que tá na hora de fazer algumas mudanças. E não mudanças com as amizades que você já tem. Às vezes você tem amizades maravilhosas, mas pode ser que você perceba que algumas mudanças dentro de você mesma precisam ser feitas para que aí você consiga transbordar mais dessa sua essência e talvez levar esse teu potencial, toda essa tua essência, essa tua verdade para outras pessoas também, para outros grupos. É claro que vai depender muito também de como é a sua própria dinâmica, como que é esse seu mecanismo, né, de trabalho aí no seu dia a dia. Por exemplo, se você observar no seu próprio mapa astral, tem algumas informações que ali vão trazer sobre essa área das amizades, né? Tá muito associado à casa 11 dentro do nosso mapa astral. Mas para além disso, a gente vai precisar olhar para um todo, então vai depender
depender de onde você tem o seu sol. Às vezes uma pessoa, né, com sol em escorpião ou com ascendente escorpião pode ficar um pouco mais receosa aí, né, de já sair, ou até câncer também, sabe? De já sair se entregando, já sair conversando com todo mundo. Às vezes é uma pessoa que vai com um pouco mais de cautela. Outras pessoas com, por exemplo, né, Áries muito forte, às vezes vai vir já desse lugar de já ser o primeiro, né, a querer liderar ali os grupos. Então vai depender muito de como que você lida com esses aspectos, né, dentro do seu próprio mapa, como que você também foi desenhada, digamos assim, para você viver essa jornada. Mas uma coisa eu tenho certeza: nenhum ser humano veio para o mundo para ficar sozinho. Nenhum ser humano veio para viver num lugar onde sente essa solidão o tempo inteiro. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção de que é preciso momentos de solitude, sim. Nós precisamos, sim, ter um espaço, né, de reflexão interna, ter o nosso ambiente, ter o nosso cantinho, mas a gente precisa de outras pessoas também. Nós precisamos estar em comunidade, nós precisamos ter essa troca. O relacionamento é algo que é muito saudável. E talvez ao longo dos anos isso tenha se perdido um pouco, né? Até com a era digital como a gente vive. Então, às vezes a gente sente que a gente tá ali vivendo junto com os nossos amigos, mas na verdade a gente tá só acompanhando um pedacinho da vida deles. Então se pergunta essa semana: quando foi a última vez que eu liguei para um amigo que eu gosto, que eu realmente me coloquei em presença para ouvir alguma pessoa especial da minha vida? Quais os grupos que eu estou participando, que eu tenho participado e que realmente fazem parte desse momento atual que eu estou vivendo, dessa minha versão e que eu quero continuar? Quais que já não faz mais sentido e de repente está na hora de eu criar novos movimentos? Eu tô muito em casa, eu tô muito na minha. Será que não tá na hora de eu abrir espaço para colocar essa minha versão que eu tanto venho trabalhando também a serviço de outras pessoas? Porque às vezes é uma troca que você vai ter, é uma conversa gostosa que você vai ter e simplesmente você vai ter aí novos insights, você vai construir amizades maravilhosas. Eu senti muito de trazer isso aqui porque a gente tá, sim, vivendo um momento onde a gente precisa ter um pouco mais de compaixão, de empatia, e é muito gostoso quando a gente tem pessoas ao nosso lado para caminhar junto com a gente. Mas todo relacionamento, ele precisa, sim, ser cultivado, ser nutrido. E a gente tá aí numa temporada, né, enquanto eu gravo aqui pra vocês, a gente tá numa temporada de Sol em Câncer, que fala muito sobre essa nutrição, sobre esses afetos, sobre as nossas raízes, sobre a nossa casa também. Então, será que eu tô olhando pra tudo isso? Será que eu estou me nutrindo? Será que eu estou nutrindo essas amizades, essas pessoas que estão ao meu redor? Será que eu consigo observar o quanto que eu tenho amizades que me beneficiam, o quanto que eu sou sortuda ou sortuda nessa vida? Então vai lá essa semana, liga para esse seu amigo, para essa sua amiga, vai para esse grupo ou sai de casa e constrói novos movimentos aí a favor desse teu crescimento pessoal que vem muitas vezes na troca, nesse relacionamento com o mundo externo, com os grupos corretos para você, para esse momento de vida que você tá agora. Se desafie um pouco mais, se nutra e abra espaço para nutrir também essas outras pessoas que estão ao seu redor. Eu dedico essa poesia que eu escrevi para Mari, minha amiga maravilhosa. A gente se conheceu aqui em Aveiro, onde eu vivo, e foi uma amizade assim muito surpreendente a forma com que a gente se conheceu, e até hoje estamos aí, né, uma das minhas melhores amigas aqui, e é muito maravilhoso a gente perceber que no auge aí, né, dos nossos 30, muito mais, a gente conseguir criar esse tipo de relacionamento. Então eu trago aqui um beijo especial para ela, porque ela tá sempre assistindo e sempre acompanhando e trazendo a energia dela pro meu trabalho também. Tenho certeza que quem tem amizades assim ao longo da vida é muito, muito mais feliz, mas se coloca nesse lugar, se abre para fazer novas amizades e também para nutrir as antigas. Meus amores, espero que tenha feito sentido aí pra vocês, que tenha inspirado, que essa semana seja leve, rica em coisas maravilhosas. Deixa aqui um comentário se você quiser um direcionamento especial aí pro seu momento de vida, pra gente olhar um pouquinho mais pra sua vida agora, um aconselhamento evolutivo. Me chama aqui, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar e te dar esse direcionamento com mais assertividade para você continuar fazendo tudo que você veio fazer nessa vida de tão maravilhoso, que eu tenho certeza que tem muito potencial aí. Aproveitem muito, muito, muito essa semana e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um beijo, tchau!